privilégio agora de recebermos a palavra de Deus. E eu gostaria que antes que a gente recebesse, eu queria chamar o irmão Lucas aqui para fazer uma oração aqui, que nós tivéssemos realmente mais uma vez esse caminhar de louvor, de oração, invocando o nome do Senhor Deus, que não seja apenas o tempo que nós passamos aqui, mas seja um tempo realmente significativo na nossa vida, que a palavra de Deus seja viva e eficaz nas nossas vidas, que nós tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para crer naquilo que Deus diz a nosso respeito para o nosso bem. Amém? Paz da igreja. Senhor Deus, Senhor Pai, esse momento que nós temos a sua palavra, Pai, eu peço, Senhor, venha tocar os corações de cada um, Senhor, doce Espírito Santo, tenha liberdade nesse meio aqui, meu Pai, venha confortar através da sua palavra, trazer o conhecimento, meu Pai, que seja plantada boa semente no coração de cada um, meu Pai, que o passarinho não deve, meu Pai, mas sim que ela venha frutificar e dar frutos, meu Pai, pois a seara é grande, meu Pai, precisa dos teus servos, meu Pai, forja aqui os teus guerreiros, meu Pai, os teus servos segundo a sua vontade, meu Pai, é que as pessoas, meu Pai, não agem conforme o seu coração, mas se conforme a direção do seu doce Espírito Santo, Pai. Unge aqui, ó Pai, esse teu servo que vai pregar a sua palavra, Pai, que ele prega, Pai, de forma clara, que não seja a boca dele que fale, Pai, mas a boca do seu doce Espírito que fale através dele, Pai, que chegue aos ouvidos de quem precisa chegar, ao coração daquele que precisa chegar, quebrando, Pai, oh, aleluia, Senhor, o Espírito Santo tem liberdade nessa igreja, Espírito Santo, distribua seus dons ao Espírito Santo, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, é o que nós te louvamos no nome do Senhor, Amém. Nós vamos fazer a leitura em Isaías capítulo 55, e o tema da mensagem hoje é conserto, é salvação, felicidade. Então, aqui vai ser nos oferecido uma oportunidade, oferecida a todos, nós vamos ser oferecidos a todos, e na boca do profeta Isaías. Quando fala de profeta, muitas vezes as pessoas confundem com adivinho, a pessoa que vê lá na frente coisas tipo assim: olha, você vai ter um emprego melhor, você vai ter uma promoção, ou vai ter um relacionamento, enfim, a pessoa pensa mais em algo de adivinhação. Mas o profeta, ele é um visionário que vê as coisas da maneira como Deus vê. E geralmente quando Deus olha para nós, ele não está tão interessado nas coisas como nós estamos interessados. As prioridades de Deus não são as nossas prioridades, porque as nossas prioridades são aquilo que nos apetece, aquilo que nós queremos, aquilo que os nossos sentimentos querem. E a visão de Deus tem para nós é a prioridade que um pai tem para o filho. E o que um pai quer para o filho? Que ele tenha caráter, que ele tenha a postura correta, que ele tenha disciplina, que ele tenha o caminho reto, que ele tenha integridade. Então muitas vezes nós nos comportamos diante de Deus como muitos filhos se comportam diante dos seus pais, querendo coisas, sendo que o pai quer que o filho tenha tudo, primordialmente ou prioritariamente, que ele tenha integridade, capacidade, habilidade, sabedoria. É isso que Deus tem para nós. E o profeta, ele falava dessa maneira, e muitas vezes não gostavam do que o profeta falava, porque as pessoas queriam escutar, olha, Deus fala o que eu quero, como o filho muitas vezes aborrece do pai, porque não quer escutar o conselho do pai, mas quer ver se o pai vai fazer o que ele quer. E o homem que teme ao Senhor, ele funciona à semelhança de Deus. Então ele não se deixa corromper muitas vezes pelos desejos do filho. Não é que ele nega os desejos do filho, mas ele conduz sabendo que prioritariamente é importante que aquele filho seja educado, porque independente da circunstância que ele vai passar na vida, se ele tiver uma educação, se ele tiver sabedoria, ele vai se virar. Agora, se você dá somente coisas ao seu filho, quando essas coisas se desgastarem, ele não vai saber o que fazer. Então, o profeta, ele funcionava dessa maneira. O profetismo, ele foi uma mudança drástica que teve em termos dos povos. Isso aconteceu em Israel.
de falar segundo aquilo que Deus diz. E esse profeta Isaías, ele era um nobre, né? Ele, uma família real, e ele profetizou, né? Ele teve um ministério durante o tempo de 4 reinados, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, um tempo de muita prosperidade. E normalmente, quando havia muita prosperidade, ou quando há muita prosperidade nas nossas vidas, nós muitas vezes nos esquecemos o quê? De Deus. Aí na hora que o tempo fecha, a gente vem correndo o quê? Pedindo socorro, a semelhança da criança, que quando ela se sente autossuficiente, ela sai por aí, andando por aí o quê? Achando que... Mas na hora que alguém faz uma cara feia, ou se ela trupica, machuca, rala o joelhinho, aí levanta as mãos e vem correndo o quê? Para o colo. E isso quando é criança tudo bem, mas quando se cresce é importante que ela cresça também. E para Deus é a mesma coisa. Quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o convite de salvação, nós somos as crianças dele. Mas conforme nós vamos absorvendo e ouvindo a palavra, conforme nós vamos orando, é de se esperar que nós cresçamos, que nós venhamos a amadurecer, e não que a gente viva ad eterno na situação de crianças. Então é desejável que conforme nós vamos crescendo, nós vamos participando daquilo que é a família, cuidando o que? Dos nossos irmãos e irmãs o que? Menores. E assim a família vai sendo estruturada, assim a família de Deus vai sendo estruturada. Pois bem, o profeta Isaías diz aqui no capítulo 55, né? Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem como. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouça com atenção o que eu digo, como que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, o seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Então isso aqui é só a introdução daquilo que nós vamos tratar aqui, que é um convite a toda pessoa que tem sede. Só toma água quem tem sede, só come quem tem fome, não é? Então não adianta a gente querer oferecer a palavra de Deus para as pessoas que não estão interessadas, não é? Então isso é para as pessoas que têm o entendimento, estão interessadas. Então olha, é de graça. E a palavra aqui, por que você gasta tempo com palha? Por que você investe o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que não satisfaz você? Por que você insiste em desperdiçar o tempo limitado que você tem de vida, desperdiçando, perdendo oportunidades e gastando em coisas que nunca satisfez e nunca satisfará? Você quer ficar satisfeito? Diz o Senhor Deus, me escute, ouça o que eu digo, e você será plenamente satisfeito, e a sua vida terá um significado. O que vai acontecer com você, se você me ouvir, é que gente que nunca nem ouviu falar de mim ou de você, virá até você, e você poderá ensinar a essas pessoas, para que elas também tenham significado na vida deles. As mesmas promessas que eu falei para o homem segundo o meu coração, o rei Davi, isso valerá para você, se tão somente você tiver ouvidos para me ouvir. É a introdução. E aí vem o que nós devemos tratar essa noite. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho,
que o homem mau os seus pensamentos, que converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então aqui, nesse primeiro conjunto de versículos, diz que muito mais do que buscar sentir-se bem, né, ou buscar alguma coisa que eu inventei na cabeça, eu tenho de buscar o quê? Deus. Eu tenho de buscar o meu Criador. Ah, mas parece que Ele está distante. Busque. Ah, mas eu não sinto nada. Busque. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar com todo o vosso coração. Não é meia boca. Não é, tem que fazer uma média com Deus, né? Você gosta que as pessoas façam uma média com você? Que adulem você? Como que a gente pode achar que Deus vai querer ser adulado? Ou que a gente possa fazer uma média com Ele? Deus conhece todas as coisas. Ele tem visto muitas vezes a nossa infelicidade, os nossos choros, os nossos clamores, e Ele o que? Está falando, busque o Senhor, porque o tempo é limitado. Tem uma hora que as pessoas vão querer buscar a Deus e vai ser tarde demais. Invoque enquanto Ele pode ser encontrado. O que Ele está falando? Ele está falando do tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, o tempo onde qualquer ímpio pode se converter, o tempo que não importa quão afundado em pecado uma pessoa esteja, ela pode nascer de novo e mudar de vida. Esse é o tempo da graça de Deus. Só que esse tempo não vai durar para sempre. A qualquer momento esse tempo pode ser fechado. Por quê? Porque Deus está sendo oferecido, o convite, as pregações estão acontecendo, mas as pessoas muitas vezes estão deixando o quê? Para depois. Não estão interessadas no momento. Não é? Eu tenho outra coisa para fazer. Essa coisa é muito fanática, muito fanatismo. Não é? E aí fala que chega um momento que não vai poder, pode ser, nós estamos sujeitos à morte o tempo todo, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Não é? Ou então, os portões da graça também podem fechar. Então, enquanto é tempo, não deixe para amanhã o que se faz hoje, o que diz por aí. E muito mais do que as coisas que nós podemos deixar ou não para amanhã ou fazemos hoje, o mais importante é nós nos reconciliarmos com o Criador. Nós vivemos num mundo que que rebelou contra Deus. Os pensamentos, os conselhos, não são conselhos harmonizados com Deus, são conselhos de homens, são conselhos ímpios, são conselhos que nos ensinam a sermos o quê? Individualistas, egoístas. Olha, se você não cuidar do que é seu, esquece. Nosso pastor estava cantando aqui, eleva os olhos para os montes, né? De onde virá o socorro vem o quê? Do Senhor. Não é? Então não é o meu braço que faz isso, mas é Deus que me socorre. Agora, claro que Ele me socorre, porque me ensinando no caminho que eu devo andar, nas decisões que eu devo tomar, na maneira como eu ocupo meu tempo, na maneira como eu estudo, como eu me preparo, como eu me disciplino, como eu trabalho, não para agradar o meu patrão, mas porque o meu trabalho é um culto a Deus. Aquilo que eu faço tem que ser feito que, como quem faz a Deus, para que o patrão possa pensar: escuta, qual que é desse camarada? Por que todo mundo faz só o suficiente, o necessário, e ele faz diferente? Para que o nosso testemunho seja eficaz, porque Deus não está interessado somente na nossa salvação, mas de fazer cada um de nós agentes de salvação, pessoas, né, que possam transbordar, transpirar, transmitir aquilo que Deus é. Então ele fala: busca o Senhor. E como é que a gente faz isso? Que o ímpio,
abandone o seu mau caminho, que o homem mau, os seus pensamentos maus, que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltes para o nosso Deus, porque nesse tempo Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor Deus, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, ele começa falando sobre a diferença da maneira da gente pensar e o conteúdo dos nossos pensamentos, e a maneira de Deus pensar e o conteúdo dos pensamentos dele. Ele faz aqui uma diferença clara entre aquilo que são os nossos caminhos, as nossas prioridades, os nossos projetos para a nossa vida e os projetos que Deus tem para a nossa vida, as prioridades que Deus tem para a nossa vida. E ele fala que essa diferença é uma diferença brutal. É uma diferença da altura do céu para a altura da terra. Os nossos pensamentos é para nós arrumarmos o quê? Aqui nessa terra. E a nossa vida aqui tem um fim. E a vida no céu não tem fim. Então o que Deus quer fazer conosco? Quer que a gente levante voo. Que a gente viva numa outra dimensão. Sabendo que o breve tempo que nós vivemos aqui, mesmo as aflições que nós passamos aqui, nem se comparam com a glória que vai ser revelada nas nossas vidas. Nós fazemos parte de algo muito maior que a minha profissão, muito maior do que as minhas habilidades, muito maior do que os meus pensamentos. Eu faço parte de um projeto eterno que, por um acaso, o Todo-Poderoso é o mentor dele. O Deus onisciente, Ele tem pensado, Ele tem conhecido. Quando a gente começa a ver essas coisas aqui, nós podemos passear aí, por exemplo, lá no Salmo 139, que fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos, ainda a palavra não chegou nos meus lábios e o Senhor já conhece toda. O Senhor me cerca por trás, por diante, sobre mim o Senhor coloca a mão. O Senhor viu quando eu estava no ventre da minha mãe, a substância informa o embrião, e o Senhor pegou um livro e foi lá como um pai amoroso e escreveu todos os meus dias, antes que houvesse o primeiro deles. Esse conhecimento é tão maravilhoso. Como é que eu posso atingir? Como é que eu posso fugir da presença de Deus? Se eu subir aos céus, é lá que Deus mora. Se eu for para o meio do abismo, Deus também conhece o profundo e o escondido. Se eu fantasiar, tomar as asas da alvorada, até lá a mão do Senhor Deus vai me guiar. Agora o duro é tudo isso acontecer sem que eu perceba. E naquela oração do Salmo 39 fala assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. E aqui fala: converta, mude, busque, invoque o nome do Senhor, se volte para Ele. Aqui fala que é uma diferença enorme. E aí agora fala a maneira como que tudo isso se dá. Se dá da mesma maneira como a chuva cai do céu, a neve. Nós não sabemos o que é isso aqui em Uberaba, mas a neve é simplesmente uma água que solidificou por conta da temperatura, mas é água do mesmo jeito. Assim como a chuva
e a neve cai dos céus, e ela percorre, infiltra, ela umedece a terra, ela germina a semente, e essa semente brota. É desse jeito que a palavra de Deus funciona. Ou seja, não é mágica. Não é simplesmente eu chegar aqui e de repente todas as circunstâncias à minha volta mudaram. Não é a circunstância à volta, pode até fazer um milagre, mas não é isso que a palavra faz. A palavra muda prioritariamente o quê? O meu coração. Em vez de ser um coração duro, passa a ser um coração sensível. Em vez de ser um coração infiel, eu passo a ter um coração fiel. Ao invés de ser um coração mentiroso, é um coração que fala a verdade. Ao invés de ser um coração egoísta, é um coração que agora o quê? Contempla tudo. Isso muda a sociedade. Não é simplesmente que agora eu sou evangélico. Agora, Jesus e eu, nós somos a maioria. Não é essa baixaria. Esses versículos que você não acha em nenhum lugar da Bíblia, mas que são recitados muitas vezes, colocados nos carros, com Cristo na mente, dirija contente e sem acidente. Não sei quantos viram, o carro todo arrebentado e o repórter filmando lá, Cristo na mente, dirija. Onde que o cara tirou aquilo? Deus não é responsável por aquilo que ele não falou. Ele só se responsabiliza por aquilo que ele falou. Igual você. Falar assim, doutor Fred falou isso, e ele não falou. Contei para todo mundo. Eu não tenho de ficar maluco agora de fazer o que eu falei, que ele falei, porque eu falei. Ele não, ele vai continuar o quê? Compromissado com aquilo que ele falou. E assim é Deus. Por isso que o nosso exercício deve ser o quê? O que Deus falou. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Eu tenho de me familiarizar com essa palavra, para que eu não perca no meio de tantas palavras, bem atuais. Fake news. Nosso negócio não é fake news. Nosso negócio é good news. As boas novas do Evangelho. Amém, irmãos? Então aqui fala que é dessa maneira que a coisa vai funcionando, e muito mais do que as coisas em volta, quem mudou fui eu. Porque se eu sou um ingrato, se eu sou um maledicente, se eu sou um fuxiqueiro, não é mudando as coisas que eu vou mudar, não é verdade? Já pensou eu fazendo fuxico no céu? Olha que desgraça. Chegando no céu, e falou, Gabriel, eu vi o Miguel falando isso de você. Se eu sou um ingrato, na hora que eu chegar no céu, o que eu vou fazer lá? Achar defeito. Por quê? Porque essa é a minha identidade. E é disso que Deus quer me salvar. Já teve um que esteve lá e achou defeito. Sabe que achou defeito? Falou, quem tem que sentar no trono sou eu. Você é semelhante ao Altíssimo, subirei. Rapaz, como que você caiu? Que presunção que foi essa? Que soberba que foi essa? E aí está irado o quê? Querendo multiplicar a ingratidão que ele é, a inconformidade que ele vive, querendo colocar nos nossos corações que Deus, esse estranho Deus, esse Deus esquisito, ele não deixa você fazer nada. Por que ele não deixa comer de todas as árvores? O que tem essa árvore aí do conhecimento do bem e do mal que não pode você comer? Eu vou te falar uma coisa, Deus está com medo, porque Ele sabe que o dia que você fizer isso, você será como Ele. Essas conversas gosmentas, cebosas,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. E aqui fala, isso funciona assim. A palavra de Deus caindo no meu coração é como a água que cai numa terra onde existe uma semente. E ela nutre essa semente, e essa semente brota e cresce, e traz pão àquele que tem fome. É assim que a palavra de Deus, o que? Prospera. E o que vai acontecer depois disso? Agora sim, as circunstâncias vão mudar. Vocês sairão com alegria, e em paz vocês serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será a glória para o Senhor, sinal eterno que nunca se apagará. O dia que nós mudarmos, as circunstâncias à nossa volta, elas mudam. E às vezes nós insistimos em querer o quê? Que as circunstâncias mudem. De quantas Deus já nos livrou? E nós continuamos o quê? Nos metendo em confusão. Ele nos livra da confusão e a gente vai lá e o quê? Arruma mais confusão. Por quê? Porque nós mudamos. Aqui nesse mesmo texto, lá no início, ele fala assim: por que vocês insistem em ser castigados? Por que vocês fazem com que o couro de vocês engrosse? Não vale a pena. Agora que ele fala, mude, busque, invoque e saiba que não vai ser o quê? Um estralar de dedo. Isso vai ser um processo, igual nós estamos agora na tempo que a chuva parou. E o que está acontecendo com a terra? Está sofrendo a estiagem. Está tudo secando. Muitas vezes começa um incêndio. Mas o dia que chover, o que vai acontecer? Você passa logo depois, e onde estava tudo seco, ali o que? Vai estar tudo verde. Então isso acontece nas nossas vidas com aquilo que é comparado à chuva e à neve, que é a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não passa jamais. Para sempre está firmada essa palavra no céu. Quando Deus, no seu infinito amor, na maneira como Ele nos amou, o que Ele fez? Ele mandou a sua palavra em forma de gente. O verbo de Deus que se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. Jesus Cristo é o que? É a palavra de Deus encarnada. Então, quando nós o seguimos, quando nós o ouvimos, quando nós mantemos comunhão com Ele, o que vai acontecendo com as nossas vidas? O sangue de Jesus, o seu Filho, vai nos purificando de todos os nossos pecados. Nós vamos ficando limpos. Nós vamos ficando semelhante a Jesus Cristo, que sendo Deus, não se agarrou nisso, mas assumiu a forma de servo. E o mesmo acontece com a gente, que sendo filho de Deus, ao invés de se agarrar nisso, nós entendemos que vivemos no mundo mal, e nós podemos estender a nossa mão àquele que está caído, orientar aquele que está perdido, visitar aquele que está doente, estar presente naquele que está preso. Ou seja, nós somos agentes de salvação. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos amados? Resumo daquilo que nós estamos falando aqui. O convite é para todos que têm sede. Quem tenha sede, venha. Arrasou. Aonde você tem gastado tempo? Onde você tem investido dinheiro? Porque a prioridade de uma pessoa é só você ver a agenda e a conta bancária, aonde que ela gasta tempo e aonde que ela gasta dinheiro. Essa é a prioridade de uma pessoa, o resto é conversa. Ouvi-me atentamente e você vai comer o melhor dessa terra.
Busca o Senhor, o tempo é curto. Invoca o Senhor, porque os ouvidos dele não estão fechados, está disponível. Converta o seu caminho. No final disso tudo, é algo, você imagina você andando, montanha cantando, árvore batendo palma. O que é isso? Isso é a criação de Deus redimida, porque a criação de Deus vai ser redimida para os redimidos, mas primeiro nós, nos nossos corações, precisamos de redenção, e depois disso, essa terra que foi amaldiçoada, ela será bendita. Toda essa confusão que foi feita na criação, porque a Bíblia fala disso, lá em Romanos 8 fala, essa criação ela geme, ela está agoniada, querendo ver a revelação dos filhos de Deus, daqueles que andam segundo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus multiplique na sua vida a sede de buscar bebida boa, a fome de comer comida boa, não os festos da vida, mas aquilo que nutre, aquilo que alimenta, aquilo que satisfaz, e que nós tenhamos o equilíbrio emocional para ver essa palavra de Deus trabalhando nas nossas vidas e mudando depois todo o cenário. Que Deus possa nos abençoar.